exterior. Agora sim. Antes de mais nada, obrigado pela paciência de vocês me esperar aí, aula de física, última aula, terça-feira, que é um dia geralmente nublado já, né? Tu me esperou, meu querido, muito feliz. Fluxo magnético. Brinquei com o bambolê, falei do rio. Senti que a maioria da galera conseguiu me acompanhar no raciocínio. Vamos fazer um exemplo do final da aula passada para a gente poder continuar com qualidade. Uma espira quadrada de lado 2 metros. Pô, cara, é uma espira que tem 2 metros aqui e 2 metros aqui. Sei lá, acho que no berçário nos ensinaram a calcular a área do quadrado, não foi? Lado ao quadrado, 2 vezes 2, 4 metros quadrados é a área desta espira. Está imersa em um campo magnético de 5 vezes 10 na menos 3. O que é aquilo ali mesmo? Tesla. Me falou o campo magnético. 3, ou no cavalo, 5 vezes 10 na menos 3 Tesla. Só que olha essa frase perigosa. Fazendo um ângulo de 30 graus com este. Uma espira, bambolê, está imerso em um campo magnético, o nosso rio, só que faz um ângulo de 30 graus com este. Cara, tu pode ter certeza que 99% dos alunos que lerem essa expressão, quando forem calcular o fluxo magnético por esta fórmula, não vão nem pensar, vão colocar ali 30 graus. Só que eu te ensinei na primeira aula que aquele ângulo não é o ângulo da espira com o campo magnético, é o ângulo da reta normal à espira com o campo magnético. Se a espira está fazendo 30 graus com o campo magnético, a reta normal a ela está fazendo o complemento. Qual é o complemento de 30? 60. Tu vê que sacanagem, o solo não está extremamente ligado, ele vai seco e bota 30 no cálculo, mas não! O ângulo da reta normal à espira com o campo magnético é o complemento desse 30. E o complemento de 30 é 60. Perigoso pra caramba. Já fiz um exemplo satânico para ti. Porque é isso que é o perigo, né, cara? O perigo é os caras tentarem nos enganar lá no vestibular. Qual é o fluxo magnético através dessa espira? Então, a área dela é um quadrado, lado vezes lado, ninguém reclama disso. O campo magnético foi fornecido, como é que vai ficar difícil? Não tem problema. Agora, isso aqui foi satânico, foi demoníaco. O cara colocou 30 na questão e tem que botar 60. Só o cara que estudou a matéria, só o cara que entendeu que o que importa é o ângulo com a reta normal ao plano da espira, e não o ângulo do plano da espira com o campo magnético. Isso é muito perigoso. Agora que o cara está vacinado com essa história, já ficou mais gostosinho de brincar. Fluxo magnético é 4 vezes 5, 20, cosseno de 60, nosso velho amigo, meio, multiplicar por 1 sobre 2 é o mesmo que dividir por 2. 10 vezes 10 na menos 3, 10 na menos 2. Metro quadrado que multiplica Tesla. Para puxar o saco de um grande cientista, nós vamos chamar isso de Weber. O senhor falou que ia fazer o exemplo no final da aula. Não, eu falei que ia fazer o exemplo do fio reto imerso em campo magnético ou dos fios paralelos. Esse exemplo do final da última aula é bom a gente fazer agora mesmo. A única parte perigosa desse exemplo foi o ângulo. Quando eu comecei a te falar de fluxo magnético, eu estava tentando usar a simetria da natureza. Se corrente elétrica gera campo magnético, o oposto deve acontecer. Campo magnético deve poder gerar corrente elétrica. E é isso que nós vamos investigar a partir de agora na lei de Faraday. Como que eu posso fazer um campo magnético gerar corrente elétrica? A primeira tentativa foi pegar um ímã, pegar uma espira de fio condutor e colocar aqui nela um amperímetro, um cara que mede corrente elétrica.
Se campo magnético gera corrente elétrica, era esperado que com um ímã próximo de uma espira, eu percebesse corrente elétrica passando pelo circuito. Porém, os primeiros experimentos foram desanimadores. Quando o ímã estava parado próximo de uma espira condutora, instalando um amperímetro nela, nós percebíamos que a corrente elétrica era zero. Que tristeza, que pena. Campo magnético aparentemente não está gerando corrente elétrica. Porém, quando os pesquisadores começaram a mexer o ímã próximo dessa espira condutora, quando a velocidade desse ímã não era zero, quando ele estava se mexendo, a corrente elétrica deixava de ser zero. Logo nós percebemos que para gerar corrente elétrica, o campo magnético dentro da espira tinha que variar, tinha que aumentar ou diminuir. Se o campo magnético fosse constante aqui dentro, não havia corrente elétrica induzida. Só quando a gente movimenta um ímã próximo de uma espira condutora, surge nesse ímã corrente elétrica. Faraday começou a pesquisar esse fenômeno e descobriu a fórmula matemática que relaciona essa coisa. Primeiro, tu concorda comigo que se aquela espira começa a circular corrente elétrica, tu aceita que naquela espira é como se tivesse uma bateria instalada? Porque tu vê, se eu pegar um pedaço de fio e instalar nesse pedaço de fio uma diferença de potencial, sei lá, uma pilha, 1.5 volts, concordas que vai ter corrente elétrica? Agora, se não tem pilha, será que no teu anel, na tua aliança, está passando corrente elétrica agora? Não sinto nada. Não tem nada aqui. Por que não tem corrente elétrica circulando pelo meu anel? É porque não tem nenhuma bateria conectada nele? Se eu colocasse uma bateria, cortasse esse anel e colasse no polo positivo e negativo na bateria, eu perceberia que meu anel aqueceria por efeito Joule, teria corrente elétrica percorrendo ele. Se de repente brota uma corrente elétrica num pedaço de fio, a única explicação, alguém deve ter instalado uma diferença de potencial. Isso aqui é um amperímetro. Amperímetro é uma bateria? Não, amperímetro é o medidor de corrente elétrica. Se ele está registrando corrente elétrica diferente de zero, quando este ímã tem velocidade diferente de zero, a única explicação é que tem uma bateria virtual instalada nesse circuito. É uma falsa bateria que está instalada nele. Quem é que está gerando essa força eletromotriz induzida? Essa falsa bateria? Quem está gerando isso é o fato de o fluxo magnético variar dentro dessa espira. Quando meu ímã estava parado, o fluxo magnético não mudava. E
Só que o pessoal estava com dificuldade de entender por que na aproximação do ímã a corrente elétrica tinha um sentido. Porém, quando eu afastava o ímã, a corrente elétrica tinha sentido oposto. As pessoas demoraram a compreender por que o vai e vem do ímã gerava uma corrente elétrica também alternada. Quem explicou isso foi o seu Lenz. E essa lei de Lenz está embutida na lei de Faraday com um menos. Não entendi, professor. Sim, aquele menos é uma outra lei chamada de lei de Lenz. Eu já vi o vestibular cobrar do aluno qual é o significado do sinal negativo na lei de Faraday. E tinha lá no ABCD, lei de Lenz. O que é esta lei de Lenz? Primeiro eu vou enunciar ela, primeiro eu vou escrever ela, depois nós vamos digeri-la. A lei de Lenz diz que o sentido da corrente elétrica, induzida, qual, professor? Essa corrente que podia ser no sentido anti-horário ou no sentido horário. O sentido da corrente elétrica induzida gera campo magnético. Lembra? Corrente elétrica gera campo magnético. O sentido da corrente elétrica induzida gera campo magnético que se opõe, o menos tem a ver com isso. Se opõe a quem, professor? A variação do fluxo magnético que a originou. Eu acho que eu li essa lei durante uns 2 meses para digerir ela. E no final eu acho que eu não entendi. Não, na verdade, olha só, meu querido. Essa lei, se tu for traduzir ela letra por letra, ipsis literis, é chato. Mas eu vou te dar uma ferramenta para não precisar traduzir a lei do jeito que ela está escrita. Para que serve a lei de Lenz? A lei de Lenz serve basicamente para que nós saibamos qual é o sentido da corrente elétrica induzida em uma espira. Quando nós, por exemplo, aproximamos ou afastamos um ímã dessa espira. Isso é uma espira, um pedaço de fio. Ó, esse lado está saindo do quadro, meu braço direito. Aquela pontilhada está penetrando no quadro, meu braço esquerdo. E tem um ímã aqui, ó. Esse ímã está com o polo norte apontando para lá e está se aproximando. Eu quero saber se a corrente elétrica que percorre essa espira está no sentido anti-horário, para quem olha a espira de frente, ou no sentido horário. Eu quero saber se essa corrente elétrica tem um sentido ou outro. E eu quero ter a capacidade de perceber se a corrente elétrica é para cima ou para baixo, em todas essas 4 situações que eu vou desenhar para ti. Eu posso tanto aproximar quanto afastar o polo norte do ímã, como eu também posso aproximar ou afastar o polo sul de um ímã, tendo uma espira condutora próxima. Espira condutora. Professor, sempre que fala espira, eu não entendo. É um pedaço de fio, gente, é um pedaço de fio, tipo um bambolê, só que é de fio condutor. Para a gente não chamar de bambolê e não ser ridicularizado, a gente chama de espira, aí parece que é bonito. Espira. O que é espira? É um bambolê feito de material condutor. Nada demais, né? Cara, se tu aprender a definir para onde é a corrente elétrica naquelas 4 situações, tens na tua frente um homem feliz. Meu querido, eu vou te dar 2 técnicas. Eu vou te dar 2
e penetram no Polo Sul. As linhas de campo emergem do Polo Norte e vão em direção ao Polo Sul, penetrando no Polo Sul do ímã. O vetor campo magnético, então, aponta emergindo do Polo Norte e o campo magnético no entorno de um ímã aponta para o Polo Sul desse ímã. Vetor campo magnético. Vetor campo magnético aponta para o sul, emerge do norte. É o que eu preciso. O vetor campo magnético aqui está apontando para a direita ou para a esquerda? Obrigado. O vetor campo magnético emerge do Polo Norte. Portanto, o vetor campo magnético aponta para a direita. Obrigado. Eu te pergunto, se o campo magnético naquela espira aponta para a direita, para onde aponta o fluxo magnético? Para lá. O fluxo magnético aponta para lá. Quem é que define o sentido do fluxo magnético? O campo magnético. Eu te pergunto, meu amigo, quando esse ímã estava longe e eu comecei a aproximar da espira, o fluxo magnético que aponta para lá aumentou ou diminuiu? Aumentou. Lembra tu, criança, com o ímã na mão? Quando tu aproximava, o ímã grudava forte. Quando tu afastava o ímã, tu nem sentia nada. O campo magnético é forte próximo do ímã. Longe do ímã, tu nem sabe que ele existe. Quando eu aproximei o ímã da espira, o campo magnético aumentou. E já que ele apontava para a direita, o fluxo magnético aumentou para a direita. E o que diz a lei de Lenz? A lei de Lenz diz que a corrente que vai brotar na espira gera campo magnético. Lembra a regra da mão direita? Pega no fio com a mão direita. Corrente elétrica gera campo magnético. O sentido da corrente elétrica induzida, essa que eu quero saber se é para cima ou para baixo, gera campo magnético, atenção, que se opõe à variação. Galera, quando eu falo que se opõe, não é que é contra o campo magnético. O campo magnético é para a direita, né? Se ele se opõe, tem que ir para a esquerda. Mas não é sempre assim. Porque eu estou dizendo que não se opõe ao campo magnético, se opõe à variação. Vocês devem concordar comigo que ao aproximar o ímã da espira, o fluxo magnético está aumentando para lá. Por isso que eu vou pegar minha mão direita, vou pegar o indicador, lembra o furabolo de Biot, e vou contra esse aumento. E aí o meu dedão, observa que esse fio está aqui fora do quadro. Eu vou pegar o meu indicador e por dentro do fio eu vou ir contra esse aumento. Observe que meu dedão está apontando para cima. Por isso que a corrente elétrica induzida tem esse sentido. Se tu pega um ímã com o polo norte apontando para lá e tem um bambolê condutor, no qual tu vai tentar atravessar o ímã por esse bambolê, tu vai perceber que a corrente elétrica circula no sentido anti-horário. Porém, se eu pegar esse ímã e afastar o ímã da espira, o campo magnético continua apontando para a direita. Só que ao afastar o ímã, o fluxo magnético diminui. E eu tenho que me opor à variação. Se ele está diminuindo, eu vou aumentar. Eu vou a favor do fluxo magnético. E nesse caso, meu dedão aponta para baixo. Por isso a corrente elétrica induzida muda de sentido. Cara, olha só que loucura. Aproxima o ímã, a corrente tem um sentido. Afasta o ímã, a corrente tem um sentido. Aproxima, afasta. Aproxima, afasta. Sabe como é que é gerada a corrente elétrica do mundo? Do mundo todo? Sabe como é que é gerada essa corrente elétrica que faz essa lâmpada brilhar? Tem um ímã. Tem um ímã na usina. Que usina, professor? Não importa. Se é hidrelétrica, termoelétrica ou nuclear. Em toda usina geradora de energia tem um ímã. E esse ímã está envolto em fio, enrolado, chamado solenoide.
da TV a cabo, e lá disse que a corrente do mundo elétrica é alternada, porque o pessoal estava perseguindo o Tesla ou sei lá quem. Mentira. Mentira, aquele programa é sensacionalista, eles falam que tem alienígenas que construíram as pirâmides. A história já mostrou como é que foi feita as pirâmides. A gente sabe construir as pirâmides. A gente só não tem mais mão de obra disponível para fazer isso, não tem pessoas escravas. Então, se o vestibular te perguntar por que a corrente elétrica do mundo é alternada, é por causa da lei de Faraday. Ou melhor, é por causa da lei de Lenz. É porque os ímãs estão girando em volta de fio enrolado. E aí a corrente é alternada. Me perdoa, meu amor, demora. Por que se opõe à variação do fluxo? Cara, é quase como tu me perguntar, professor, por que as coisas caem? Não, eu não estou de sacanagem, é uma pergunta muito parecida. Por que se opõe? Tu lembra da lei de Le Chatelier da química? Lembra que tem reações químicas que são reversíveis, né? Acontece para um lado e para o outro. Quando eu aumento a concentração dos reagentes, a velocidade da reação aumenta para os produtos. Lembra disso? É a natureza tentando equilibrar as coisas, né? Parece que a natureza é assim. Se eu pego um objeto e coloco ele numa condição de maior energia, se eu deixo esse objeto se mover livremente, ele tem que ir para a região de menor energia, né? Parece que é essa a manifestação da natureza ocorrendo na lei de Lenz. Ela se opõe tentando equilibrar a energia do universo, podemos pensar assim. Então, quando eu aumento a energia fluindo para a direita, dentro da espira, a natureza tentando equilibrar as coisas faz com que o fluxo energético comece a se opor a este aumento. Mas é delicado falar nisso. Será que isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica, a entropia? É possível. Muito filosófica a pergunta, muito delicada, bonita, eu gosto dessa pergunta. E a minha única defesa é essa. Olha, é a mesma coisa que o princípio de Le Chatelier. É a mesma coisa que um objeto caindo. Me perdoe, desculpa, não sujou. O que importa é que vocês lembrem que a natureza tende a um estado de menor energia possível, de economia de energia. É a maneira que eu tenho de responder a tua pergunta. Muito bonita a tua pergunta. Meus amigos, para onde aponta o campo magnético aqui? Para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Concorda comigo? Quando eu aproximo o ímã com uma certa velocidade, o campo magnético aqui dentro está aumentando ou diminuindo? Estava longe e agora está perto. O campo magnético está aumentando ou diminuindo? Aumentando para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, o campo magnético está apontando para a esquerda. O fluxo magnético está aumentando para a esquerda. Eu vou me opor a esta variação. Já que está aumentando, eu quero diminuir. E quando eu pego nessa espira com a mão direita, contra o campo magnético crescente, o meu dedão aponta para baixo. Isto mostra que aproximar o polo norte de uma espira gera uma corrente de sentido oposto do que aproximar o polo sul. Esses dias caiu no Enem, né? Ele deu essa situação e perguntou o que deveria ser feito com o ímã e com o movimento para que a corrente tivesse o mesmo sentido. Se eu inverto o ímã de posição, eu tenho que inverter também o sentido da velocidade para que a corrente elétrica tenha o mesmo sentido. Vamos ver se é verdade? O campo magnético aponta na direção do polo sul. Quando eu afasto o ímã, o fluxo magnético que aponta para lá diminui. E aí eu quero aumentar. Eu quero aumentar porque eu vou me opor à variação. Se estava diminuindo, eu vou aumentar. Eu pego na espira com a mão direita, o indicador tentando aumentar o campo magnético e o dedão aponta para cima.
Ativa 2. Presta atenção, meu querido. Aula que vem eu vou querer te explicar os transformadores e te explicar como é que funciona a transmissão de energia da usina até a nossa casa. Muito legal essa aula. Mas primeiro eu preciso disso. Amigo, eu te pergunto. Ímã. Meu ímã. Cadê meu ímã? Aqui. Isso aqui é um ímã. Polo Norte, tá vendo? Polo Sul, Polo Norte é um ímã. É o meu ímã. Norte, Sul. Sul, Norte. Nada demais, né? É o meu ímã. Se aqui não tem fio nenhum, não tem nada aqui, não vejo fio nenhum, ó. Não tem o porquê o ímã. Eu boto o ímã debaixo do braço e saio caminhando com ele. Não sinto nada. Ah, que legal passear com o meu ímã. Legal passear com o meu ímã. Porém, se alguém estiver segurando uma espira, ó, uma espira, tá vendo? Se tiver uma espira, se o amigo estivesse segurando uma espira, essa espira está aqui, tá vendo? Quando a espira está aqui, meus colegas, quando eu vou passear com o meu ímã, eu sinto que difícil está empurrar o ímã para lá. Porra, parece que tem alguma coisa me empurrando no sentido oposto. Aí eu vou para lá então. E aí que merda! Quando a espira está ali, eu sinto dificuldade em movimentar o meu ímã. Se a espira não está ali, eu passei com o meu ímã normal. Que engraçado, né, cara? O ímã sente a presença desse fio enrolado aqui em volta. O ímã sente a presença da espira. Faz sentido? Porque quando eu movimento o ímã, brota uma corrente elétrica na espira, não brota? Isso mostra que parte da energia do meu movimento está sendo convertida em energia elétrica. É por isso que eu sinto dificuldade em aproximar e afastar o ímã. Só porque a espira está aqui próxima. Se não tem espira, não. Bota a espira. Porra, que merda é essa? Então, peraí. Quando eu pego o meu ímã e aproximo da espira, eu me sinto repelido. Se eu me sinto repelido, tem que lembrar que os opostos e os iguais. Se eu estou aproximando o ímã e eu estou sentindo uma força contrária, é porque brotou um polo norte e um polo sul. Concorda comigo? E as leis de campo emergem do polo norte e penetram no polo sul. E o meu dedão aponta para cima. Eu defini a corrente elétrica usando uma técnica totalmente diferente. Uma técnica chamada técnica do eletroímã. Eu finjo que a espira é um eletroímã que sempre se opõe ao movimento do ímã. Quando eu tentar afastar, eu sinto uma força atraindo, e já que os opostos se atraem, essa espira está virando um eletroímã, com polo sul na esquerda e polo norte na direita. E as leis de campo penetram no sul e emergem no norte. Com a regra da mão direita, tu acaba descobrindo que a corrente vai para baixo. Cara, eu usei uma técnica totalmente distinta para descobrir qual era a corrente elétrica. E está dando o mesmo resultado da lei de Lenz. Quando eu pego meu polo sul, e tento aproximar, eu sinto uma força se opondo. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. As leis de campo penetram no sul e emergem no norte. Meu dedão aponta para baixo, regra da mão direita. Quando eu pego meu polo sul e tento afastar, eu sinto o ímã atraído. Portanto, tem um polo norte ali, os opostos se atraem. Tem um polo sul do outro lado. As linhas de campo penetram no sul e emergem no norte, regra da mão direita. E o dedão aponta para cima. Cara, e tem uma terceira técnica ainda. Isso dá tanta encrenca no vestibular que tem uma terceira técnica que meus alunos me ensinaram. Só que eu ainda não estou confiante nela. Então eu prefiro não te contar. Eu tenho essas duas por enquanto. Ou tu aplica a lei de Lenz, letra por letra, ou tu usa essa ideia de que a energia
elétrico está se transformando em energia elétrica. Portanto, há uma oposição de forças. E aí tu usa aquela ideia de que as leis de campo penetram no sul e emergem no norte, regra da mão direita. Duas técnicas distintas para tu saber para onde aponta a corrente elétrica induzida. Cara, se eu tivesse dinheiro, eu fazia um busto para vocês ali na frente do colégio. Porra, 10h30 da noite, última aula, tá cheio de gente me assistindo. Física.